Saudamos a todos os nossos estimados ouvintes, invocando a presença para o início de nosso culto no lar, em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Somos a Igreja Luterana Ortodoxa Brasileira da Consolação de Gravataí. Rua, Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 630, Centro. Cultos todos os domingos às 9h30. No final deste encontro, nós daremos onde você pode se inscrever para este culto, pois a presença continua limitada. Convido-vos agora para iniciarmos este culto louvando a Deus com o salmo de oração e de confissão número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, que são pecados, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Convidamos vocês para entoarmos o primeiro hino anunciado. O Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para este dia, nós lemos em Marcos, no capítulo 3, versículos 20 a 35. Jesus acabara de escolher os 12 apóstolos e estava iniciando o seu ministério especial. Então, diz o texto, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender porque diziam estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem,
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essas as palavras do Santo Evangelho. Convido-vos para com os cristãos em todo o mundo confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, entoemos o próximo hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão por vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Graça e paz nos sejam multiplicadas da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados em Cristo Jesus, nestes tempos que vivemos após o Pentecostes, o Evangelho, que é a palavra de Deus, é proclamado pela Igreja como uma arma poderosa, mas uma arma de paz, mas também uma arma de contra-ataque contra o diabo e todo o mal. Porque nós sempre lembramos, como igreja cristã, o que o apóstolo Paulo advertiu aos cristãos de Éfeso lá no primeiro século. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é
contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Foi por não dar atenção à palavra de Deus e à recomendação de Deus, que fez com muito amor, que nossos primeiros pais, Adão e Eva, deixaram-se enganar por Satanás, que desde o começo sempre aparece como um enganador. Ele sempre aparece disfarçado. Disfarçar-se sempre foi e é a arma dos mentirosos. Satanás, o diabo, é o pai da mentira. O salmista que nós lemos no começo deste culto nos lembra que, se Deus observar o nosso pecado em nós não poderemos estar diante de Deus. Mas então ele lembra, quando ele diz, das profundezas clamo a ti, ó Deus. Então ele lembra, contigo, Senhor, está o perdão para que te temo. Todos os seres humanos sofrem com a força negativa de sua natureza corrompida. Mas aqueles que pela palavra regeneradora enxergam o amor de Deus, podem sempre, em toda e qualquer situação, por pior que ela seja, apelar como fez o salmista, clamando a Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha oração, a minha voz, e estejam alertas aos teus ouvidos as minhas súplicas. Estimados, com a entrada do pecado, a humanidade foi sequestrada. Vou aproveitar a palavra e a ideia de um colega meu. Estamos num cativeiro. Não estamos presos por causa da Covid, não. Este cativeiro é muito pior. Presos pelo poder do pecado em nós. E o agente do sequestro que nos colocou neste cativeiro é Satanás. Porque ele nos levou a nascer em pecado. A natureza humana, desde Adão e Eva, se tornou pecadora. O diabo, então, é o agente deste sequestro. E lá nas profundezas, nós clamamos, é verdade, que muitos pelo mundo afora não conhecem a sua situação pecaminosa. Nasceram e cresceram nessa situação e foram se habituando com isto. Mas a única solução para não nos tirar da profundeza de nossa vida está posto em Jesus, nosso Senhor. É Ele que pode regenerar, renovar a nossa vida. Do ponto de vista espiritual, então, foi o Espírito Santo, que celebramos agora há 2 semanas, o Pentecostes, que nos fez, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, reconhecer nosso pecado. Nos fez perceber que nós estávamos nas profundezas. Mas Jesus nos teve compaixão. Ele veio, enfrentou o mal de todas as calúnias, ele venceu o pecado, ele venceu os efeitos desse pecado, a morte eterna. Ele venceu a morte, ele invadiu o território do homem forte, o diabo, e o amarrou e nos resgatou. Nos resgatou na cruz de Cristo. Pagou nosso resgate com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Estimados, porém, não podemos falar dessa redenção sem relembrar que no mundo continuamos em aflições. Por estarmos nessa situação, a melhor coisa a fazer é quando somos levados, então, a confessar como o salmista. Eu aguardo, eu espero. Eu aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra.
A minha alma anseia pelo Senhor. Ainda sentimos os efeitos do pecado. A pandemia do coronavírus, com todas as suas crises periféricas, nos lembram disso, mas a pandemia do coronavírus é bem pequena em relação ao que nós temos em nós, o pecado que Cristo pagou na cruz. Ainda nos sentimos como se estivéssemos nas profundezas, mas o resgate aconteceu. Estamos em outro estado. A esperança está fortalecida. Ela não se baseia apenas nesta vida aqui na terra. Jesus ressuscitou e nos concederá plena libertação. Continuemos ouvindo atentamente a sua palavra. Ela não se baseia apenas nesta vida, porque ela nos dá a ponta para a vida eterna. Segundo a palavra de Deus, nossa orientação como verdadeira família dele é glorificar o seu nome, pois em Jesus há o resgate das profundezas de nossa angústia para a vida de filhos e filhas perdoadas por Deus e herdeiros da vida eterna. Amém. Convido-vos para nos dirigirmos a Deus em oração. Pai Celestial, hoje eu não vou pedir nada e também não reclamar. Venho apenas agradecer e dizer das profundezas clamo a Ti, anseio por Ti, por tudo que tenho recebido de Tuas mãos paternais, especialmente a salvação em Jesus. Confesso-te que tantas e tantas vezes andei esquecido do Teu amor, de Tua bondade e fidelidade. Deixei de agradecer-te não só por Tua proteção e por Tua bênção, mas também pelo próprio fato de poder viver como Teu filho, de ter a Ti como Pai, que me ama, que experimentar a comunhão com o povo de Jesus. Assim, hoje agradeço, não só pelo conteúdo de Tua mão, mas muito mais pela Tua própria mão, que me segura e me sustém. É bom viver guiado por Ti, saber que Tu me perdoaste e que em Jesus Cristo me aceitaste como Teu filho e Tua filha. Louvado seja Teu nome, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, pois Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Se você não tem o costume de estar em nossos cultos, você pode se inscrever, porque nosso número nos cultos ainda é limitado. As inscrições podem ser feitas pelo telefone, área 51 981 357 109, 981 357 109. Desejamos a todos uma abençoada semana com a graça de Deus. Encerramos este culto com o hino final. Fim do culto, partiremos com a Tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que Tu nos dás no deserto desta
nesta vida água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos no teu reino de esplendor.